Fala pessoal, bem-vindos ao Love Matemática. Eu sou o professor Thiago Basílio e é sempre uma honra ter cada um de vocês aqui comigo. Trago hoje a correção da primeira semana do PET 2 do primeiro ano do ensino médio e eu já vou direto para as questões. Vou deixar os recadinhos para o final, tá? Então, olha só. Escreva os números abaixo utilizando potência de 10. Então, repara que em cada item ali a gente tem os números com uma escrita muito longa, formada principalmente por uma quantidade muito grande de zeros, tá? Utilizar a potência de 10 tem a utilidade de você reduzir essa escrita porque você condensa todos esses zeros em uma potência só. E aí fica um número bem menor, né, em questão de extensão, de tamanho, multiplicado por essa potência. E isso vale tanto para números que têm muitos zeros à direita, né? Que aí nesse caso você vai ter uma potência com expoente positivo, quanto números que têm muitos zeros à esquerda, que vão ser representados com a potência de expoente negativo. Aí você tem infinitas formas de você poder representar um número utilizando potência de 10. Quando você fala simplesmente potência de 10, você não coloca nenhuma restrição. É, Aí, para tentar fugir dessa pluralidade de respostas e tentar unificar, existe a notação científica. Que a notação científica você coloca regrinhas. Na notação científica, o número que multiplica a potência, ele necessariamente tem que ter uma parte inteira com um algarismo só. Tá? E esse algarismo não pode ser zero. Tem que ser um algarismo de 1 a 9. E a potência ela fica realmente apresentada com expoente de forma que você atenda essa regra. É quantos algarismos você teve que mexer para você poder conseguir colocar a parte inteira na regra da notação científica. Então, só com uma coisa de unificar a resposta aqui dessa questão, eu vou utilizar a notação científica, tá? Então, olha só, se eu estou atrás de um número que a parte inteira só tem um algarismo diferente de zero, eu vou primeiro olhar cada item aqui, depois a gente começa a fazer. Na letra A, o meu algarismo vai ser justamente o 6. Ele é o primeiro algarismo diferente de zero naquele número, então é ele que vai ocupar a parte inteira do meu número ali, tá? Na letra B, o primeiro algarismo que atende a isso é o 7. Então é ele que vai para a minha parte inteira. Na letra C, o primeiro algarismo vai ser o 9. É ele que vai estar na parte inteira. E na letra D vai ser o 5, tá? E aí como é que fica isso? Ó? Nesse caso aqui está o 6 e depois só tem zero. Então a parte inteira, ou melhor, a parte que multiplica a potência vai ter só esse número inteiro mesmo. Vai ser 6 vezes uma potência de 10. Na letra B, depois do 7, você tem o 4 e o 3. De forma que você vai ter que escrever 7, e aí você coloca a vírgula 43. E isso vai estar multiplicado com a potência de 10 também. Na letra C, você tem o 6 e o 7. Os zeros você desconsidera mesmo, tá? Então, nesse caso aqui, fica 9,67. E na letra D, vai ficar 5. E aí tudo ali que está depois vem depois da vírgula. 3, 2, 9, 7, 3, vezes uma potência de 10. Agora vamos olhar para essa questão da potência. Então, entendam que no primeiro número, a vírgula, ela está posicionada aqui no final, porque esse número é inteiro, tá? E aí, a nossa ideia é jogar a vírgula para depois desse 6 aqui. De forma que, se você for reparar, essa vírgula, ela foi deslocada, então, por 12 casas, né? Então, se você considerou ali 12 casas, e você está diminuindo o seu número, né? Você trabalhando com zeros à direita, o seu expoente aqui da potência vai ser justamente o 12. O 12 positivo, porque está à direita, né? Então, esse número representa 6 vezes 10 elevado a 12.
tá? Mesma ideia aqui embaixo. A vírgula está depois desse zero, eu vou ter que passá-la para depois do 7. Repare então que nesse caso nós movemos a vírgula e o 7 vai estar incluído, né? Porque teve que passar pelo 7 a vírgula. Aqui você teve que mover 6 casas, tá? Então, se você teve que mover 6 casas, e nesse caso você andou com a vírgula para a direita, você teve que aumentar o número de 0 para 7, você compensa isso no expoente colocando ele negativo. 10 a menos 6. Ok? E agora aqui embaixo, a mesma coisa. Ó, a vírgula, virtualmente, ela está no final aqui. E eu tenho que passar para depois do 9. Se você for contar aqui, você vai reparar que ela passou por 13 casas, tá? Então são 13 casas aqui. E aí com isso o seu expoente vai ser o 13 mesmo, que estava à direita, os zeros, né? E mesma coisa na última, a vírgula está depois do zero, tem que passar ela para depois do 5, de forma que ela teve que se mover, se você for olhar aqui, 7 casas. Se ela se moveu 7 casas, e nesse caso os zeros estavam à esquerda, né? Você coloca menos 7 no seu expoente. Tudo bem? Então era só isso. Essa questão ela era mais simples mesmo nesse sentido. Questão 2. Qual número é maior? 2,145 vezes 10 a 36 ou 779,42 vezes 10 elevado a 29? Para a gente poder ter uma base de comparação entre números assim que representam potências, a gente precisa, na verdade, igualar essas potências. Igualar as potências não, né? Você tem que escrever sob a mesma forma os números. Então, o ideal é que a gente escreva o número em notação científica, tá? Porque aí a nossa base de comparação ela fica mais apurada. Então, repara que esse primeiro número aqui, ele já está em notação científica, porque a parte inteira dele só tem o número 2. Então, ele já está desse jeito. Já o segundo número não está, tá? Então, a ideia aqui vai ser justamente colocar, ó, 789,42 vezes 10 a 29, né, em notação científica. Para isso, eu tenho que considerar que eu tenho que colocar o 7 aqui, na parte inteira. Só ele que vai ter que ir, né? Então, isso aqui vai ficar 7,8942. E aí, repara, eu estou mexendo aqui, ó, com o número, eu estou mexendo ele com duas casas, correto? Estou mexendo com duas casas. Então eu vou aqui agora e tenho que fazer o quê? 10 elevado a 2. E não esqueçam desse 10 elevado a 29 que eu tinha anteriormente ali no número, né? O número original. De forma que isso daqui vai ser 7,8942. Como eu tenho uma multiplicação de potências com a mesma base, eu repito a base e eu somo os expoentes, tá? Então eu vou fazer 2 mais 29. Isso aqui vai dar 31. Agora sim, esse número aqui, ele está em notação científica, tá? E aí sim, agora eu posso comparar. Repara que em notação científica pode acontecer duas coisas para comparar o número. Se as potências forem iguais, vai ser maior aquele que tem o número multiplicado ali do lado, maior também. Agora, se você tem uma diferença de potências, você pode ter certeza que o maior número é aquele que vai ter o maior expoente. Então, você comparando aqui esse 31 com esse 36, quem que vai ser maior? É o que tem o expoente 36. Então, o maior nesse caso aqui é o 2,145 vezes 10 a 36, tá?
Então não se enganem, tá? Porque a princípio, se você for olhar, você olha os números e pensa, pô, 779 é maior do que 2. Só que você tem que olhar para a parte de potência, tá? Você tem que olhar para a potência e aí escrever sob a mesma forma. Então, utilizando a notação científica, você consegue uma base de comparação maior. Tem muito a ver com questão de ordem de grandeza, tá? O número. E aí nós chegamos nessa resposta, ok? Vamos à questão 3. Faça as operações abaixo. Então temos aí algumas multiplicações e também divisões envolvendo números com notação científica, né? Aliás, nem tudo é notação científica, né? Na verdade, se você for olhar aqui, tem número que é só potência de 10 mesmo. Então, só para poder organizar, pessoal, entendam que isso daqui é o primeiro número e esse daqui é o segundo número, tá? Então, é sempre bom a gente separar aqui. Eu acho que até. Eu mantive o que estava no patch, né? Mas o ideal é que você seja capaz de separar para não deixar dúvida quanto à conta ali, tá? Pessoal, operação envolvendo número com potência de 10. Basicamente você faz potência com potência e número com número, tá? Não tem erro, é só fazer isso. Então, pensando nisso daqui, ó, nessa nossa primeira conta, nesse 3,5 vezes 10 a quinta, não, nem vou escrever aqui, né? Já vou fazer direto, ó. A ideia dessa primeira conta aqui é você realmente fazer o 3,5 vezes 2. Isso vai ficar multiplicado pela multiplicação das potências, tá? Então você aplica aquela conta, você faz número com número, potência com potência, utilizando aqui no caso aquele vezes que está no meio lá. Então por isso que os dois são multiplicação nesse caso. Pessoal, 3,5 vezes 2 vai dar 7, né? E agora o 10 elevado a quinta com 10 elevado a 13, como está multiplicando, eu vou até fazer questão aqui de colocar a soma, né? Vai ficar 10 elevado a 5 mais 13, de forma que isso aqui vai dar 7 vezes 10 elevado a 18. Então aqui a resposta é 7 vezes 10 elevado a 18. Tá? A nossa segunda conta na direita, né, que é a multiplicação também. Tá. Tô olhando aqui como é que eu faço, mas vou colocar em outra cor para não misturar com o de cima, tá? Aqui eu vou multiplicar 4 por 4, tá? E aqui vai ser 10 elevado a menos 5 multiplicado pelo 10 elevado a menos 14. Quando eu falei que eu estava vendo como é que eu faço, era em questão de organização aqui, tá, pessoal? Porque para não misturar uma linha com a outra. Então eu optei por colocar a cor diferente ali para poder não misturar uma linha com a outra. 4 vezes 4 é 16, tá? E agora nós teremos uma soma ali em cima, né? Então vai ficar menos 5. E aí ficaria mais menos 14. Só que aí é só colocar o menos 14 direto, porque esse mais, quando tem negativo ali, ele não interfere muito na história, tá? Isso aqui vai dar 16 vezes 10 elevado a menos 19. Posso escrever notação científica? Posso, mas não é necessário, não foi pedido isso, né? Então a resposta aqui vai ser 16 vezes o 10 elevado a menos 19. Olhando para a próxima conta aqui, agora nós temos uma divisão, tá? Então toma esse cuidado. Vai ficar então 3,2 dividido por 0,8 vezes, porque o número é multiplicado pela potência, isso não muda, tá? E aqui dentro volta a divisão. É o 10 elevado a 9 dividido por 10 elevado a menos 15, tá? Então, 3,2 por 0,8 é o mesmo que 32 dividido por 8. Isso aqui vai dar 4. E no caso
da potência agora, como eu tenho uma divisão de potências, é a primeira menos a segunda, no caso do expoente ali, né? Ou seja, 4 vezes 10 elevado a 9. Aquele menos menos 15, ele se transforma em mais 15. Isso aqui vai ficar 10 elevado a 24. Então, a resposta dessa conta é 4 vezes 10 elevado a 24. Então é sempre bom recordar essas regrinhas da potência, tá, pessoal? Quando é divisão de potência, repete a base e subtrai os expoentes, tá? Mesma coisa que agora, eu vou fazer 11 por 2. Então, 11 dividido por 2, que multiplica o 10 elevado a menos 8 dividido por 10 elevado a menos 59. Pessoal, 11 por 2 é 5,5, tá? Aí aqui, no caso da potência, vai ficar menos 8 menos o menos 59. Ou seja, 5,5 vezes 10 elevado a menos 8 mais 59. Então é 5,5 vezes 10 elevado a 59 menos 8, 51. Então aqui fica 5. Nossa, espera aí que o tablet deu uma escorregada aqui. Nós temos. Nossa, de novo. Eu uso o tablet numa posição um pouquinho mais em pé aqui, pessoal. Então às vezes eu vou apoiar nele aqui. Aí ele dá uma escorregada. Ok? Então é isso. É só guardar. É número com número, número com número, potência com potência. Deixa eu aproveitar aqui. Deixa eu subir um pouquinho aqui por causa de questão de espaço. Para não ultrapassar. E agora sim, a última questão. Num clube com 76 atletas, sabe-se que 24 jogam vôlei, 18 jogam vôlei e futebol e 45 jogam futebol. Quantos atletas não jogam vôlei ou futebol? Então, olha só, várias informações, tá? Então, eu tenho um clube com 76 atletas. Aí, desses 76, você tem 24 que jogam vôlei. Você tem 18 que jogam vôlei e futebol. E eu tenho 45 que jogam futebol, tá? E a pergunta dele é atletas que não jogam vôlei ou futebol. Você não joga nenhum dos dois, tá? Quantos que não jogam nenhum dos dois? E aí, olha só, aí fica a tendência da gente somar as coisas e ver quanto que sobra, né? Só que repara, se eu somar 24 com 18 com 45, tá? Isso aqui vai formar pra gente, ó, 4 mais 8, 12, com 5, 17. Vai 1. 1 com 2, 3, 4, 8. Dá 87. Só que eu tenho um total de 76 atletas. Então, por que que somando tudo ali passa, tá? Bom, na verdade é uma história bem simples, porque o que acontece é o seguinte: quando você coloca que 18 jogam vôlei e futebol, e depois você fala que 24 jogam vôlei, nesses 24 que jogam vôlei, estão incluídos os 18 que também jogam futebol. Então, na verdade, quem joga vôlei está separado em dois grupos. Eu tenho aqueles que jogam só vôlei e tenho aqueles que jogam vôlei e futebol, nesses 24. No 45 do futebol, a mesma coisa. Tem o grupo dos que só jogam futebol e tem o grupo dos que jogam futebol e vôlei. Então, é uma questão de descontar. Isso, existe uma coisa que foi feita
na tentativa realmente de permitir uma visualização da situação, que é o tal do diagrama de Venn, tá? Então, olha só, eu vou colocar aqui, eu vou tentar manter a cor do que a gente fez ali, deixa eu ver se eu acho as cores, tá? Porque aparentemente eu tenho essas cores em algum local aqui, mas eu acho que eu vou utilizar aqui, né? Então eu vou usar essa aqui. Então, ó, vou fazer aqui, a ideia do diagrama é você fazer círculos, tá? Então, ó, esqueci que eu tenho que fazer um. Eu tenho que fazer o formato, né? Esqueci. Já ia arrastando aqui. Então eu vou fazer um círculo para poder representar o vôlei, tá? Então deixa eu colocar ele um pouquinho mais para baixo aqui. E vou fazer um outro círculo para poder representar o nosso amigo futebol ali também. Então aqui eu vou representar assim. Eu esqueci de ativar a ferramenta aqui, peraí. Tá. Agora deixa eu só. Deixa eu dar uma diminuída nele aqui. Diminuir demais, né? A ideia é você fazer esses círculos entrelaçando mesmo, tá? Você faz entrelaçando assim. E aqui fora você faz um retângulo, tá? Você faz um retângulo. E qual que é a ideia do diagrama, ó? Esse que eu coloquei que se verde água, eu mantive a cor do que. Assim, é desnecessário o negócio de manter a cor, é só poder ficar bonitinho, né, que a gente faz. Aqui eu vou colocar a quantidade. Aqui eu vou colocar o conjunto dos atletas que jogam vôlei, tá? No roxinho eu vou colocar o que joga futebol. E aí, como está entrelaçando, você considera que essa parte do meio, que ela é comum aos dois círculos, tá? São os atletas que estão nos dois grupos. São os atletas que jogam vôlei e futebol. E quem estiver fora, mas dentro do retângulo, é porque é atleta lá do clube, mas não joga nenhum dos dois. Então, como é que eu completo esse diagrama, tá? A ideia é sempre completar de dentro para fora. Então você vem aqui no meio e você coloca os que estão nos dois. Se você olhar, essa informação é justamente aquela que está em azul ali em cima. Ó. 18 jogam vôlei e futebol. Então você vem aqui e coloca os 18. Tá? Então eu tenho 18 que jogam vôlei e futebol. Agora eu vou completar o vôlei. Repara que a informação é que 24 jogadores, 24 atletas jogam vôlei. Só que se você olhar na bola do vôlei ali, você já tem 18. Então, 18 vagas já estão preenchidas. Então, faltam quantos para completar os 24? É só fazer 24 menos 18. No caso aqui, são 6. Então, olha o que eu expliquei no início. Ó. Você tem 6 jogadores que jogam só vôlei e 18 que jogam vôlei e futebol, totalizando então 24 que jogam vôlei. Se eu for lá no futebol agora, no futebol são 45. Eu já tenho 18. Então, se eu fizer 45 menos 18, você vai encontrar 27, tá? Então, eu vou até colocar do lado dessas contas aqui para poder ficar bem claro, tá? Peraí que eu estou fazendo coisa errada. Então, olha só. A ideia de fazer o só vôlei seria o quê? Seriam os 24 menos 18, que aí dá os 6 que a gente achou. O só futebol acaba sendo ali os 27 não, né? Desculpa. 27 é a resposta. São os 45 menos os 18, que aí vai dar 27, tá? Então, basicamente é isso que a gente faz nesse diagrama. E aí, recordando que o total aqui é 76, né? Falta para a gente definir quem é que está fora ali. Mas repara que se eu quiser fazer isso, ó, eu já posso determinar então que
colocar vôlei ou futebol na ordem, né? Os que jogam vôlei ou futebol, eu apertei o botãozinho da caneta aqui, são quantos? É só somar. 6 mais 18 mais 27. Agora vai dar certo porque já está descontado, tá? Eu não vou mais contar coisas a mais porque eu já fiz os descontos devidos. Então não vai dar mais aquele 87 que a gente achou no início da conta, né? Se você somar isso daqui, você vai encontrar 51, ok? Então eu tenho 51 pessoas que jogam vôlei ou futebol. A pergunta dele é os que não jogam vôlei ou futebol. Então, isso aí basicamente é o nenhum dos dois. Para fazer o nenhum dos dois, basta fazer o 76, que é o total, e tirar o 51. Isso vai me dar 25, tá? Então, aqui dentro entram os 25. E essa seria a representação desse problema todo. Então, a ideia aqui é que 25 atletas não jogam vôlei nem futebol. Joga nenhum dos dois, né? Ok? Ficou horrível essa escrita aqui embaixo, né? Deixa pessoal, eu sou assim, tá? Quando eu não tô satisfeito, eu vou lá e refaço. Me incomoda. Então, 25 atletas não jogam vôlei nem futebol. Entenderam, pessoal? Então a ideia do diagrama é que com ele, você é capaz de responder qualquer pergunta relativa aos dados que foram informados. Então, é claro que dá para fazer de outros jeitos mais diretos, mas o diagrama é muito legal de fazer. Eu gosto, basicamente, tá? Bom, pessoal, então de questões para essa semana 1, a gente tinha isso, tá? É, eu vou pedir que quem gostou, clica no gostei aqui embaixo, tá? Se você não é inscrito, inscreva-se no canal para receber as novidades. É, compartilhe com os amigos, talvez isso aqui ajude alguém que está precisando. Eu sempre falo isso nos meus vídeos anteriores. E agora eu estou adotando dar o recadinho no final, porque fica enrolando muito no início, né? Agora eu prefiro enrolar no final, porque a pessoa pode fechar o vídeo e ir embora. Mas agradeço quem assistiu até agora, tá? Volte sempre. Hoje vai ter uma sequência de vídeos saindo aí. Tô atrasado, mas vou colocar tudo em dia. Beleza, pessoal? Então, obrigado. Aguardo vocês na próxima. Valeu.